Boa noite a todos. Boa noite. Bom, já foi apresentado, né? Marcelo Augusto. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vou fazer um pouquinho de música para vocês. Como zagueiro, eu quero subir.
Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Edson. Eu trabalho como voluntário aqui na casa também. No momento eu estou como terapeuta. Porque eu digo que eu estou, porque eu vim de um momento de transição. E justamente o que eu vou falar hoje, que são os nossas crenças limitantes, como que elas se enquadram na minha vida. Para o início de tudo, o que seriam as crenças limitantes? As crenças limitantes são tudo aquilo que a gente ouve e acredita como verdade. Dos nossos familiares, da escola, do trabalho, dos amigos, todos os lados. E a gente acaba acreditando, a gente acaba assumindo aquilo como uma verdade. Na minha caminhada dessa escola, dessa vida aqui, me foi ensinado que quando eu era pequeno, vou contar uma história aqui. Teve uma vez que eu estava pintando um desenho e depois eu ouvi: nossa, acho que você não sabe pintar, acho que você não é muito bom nisso daí. E o que acabou acontecendo? Dificilmente eu pintei na minha vida. Da mesma forma que até mesmo para fazer palestra. Já ouvi: nossa, você gagueja demais. Aí teve um tempo da minha vida que eu quase até repeti na faculdade, no TCC, por causa da apresentação. Porque eu acreditava nisso daí, acreditei naquilo que me disseram. E quantos de nós aqui não acreditam ainda no que a gente já ouviu na vida? E continua nessa crença, continua nessa limitação que limita a gente, não nos permite avançar um pouco mais naquilo que a gente pode explorar, por medo, por vergonha, né? Porque eu sentia tudo isso daí. Mas aí o que acontece? Aí teve um momento que eu parei e falei: nossa, preciso verificar isso daí, o que é que está acontecendo, por que eu paro em certos pontos, por que não consigo avançar. Aí teve um dia que eu peguei e foi aqui mesmo na casa, acho que a Luísa que me falou: vem dar uma palestra. Falei: tá bom, vou superar essa trava, essa crença que eu tinha, que eu não falava. E quem que achava que eu não falava bem? É a visão de uma pessoa. É apenas uma pessoa que estava achando aquilo ali. Existem diversas visões, diversos modos de ver, cada um com a sua. E não tem problema se uma pessoa achar isso ou não. O importante é a gente olhar o que tem aqui dentro e ir lá e realizar. Tirar essa trava. Falar: vou lá que vou conseguir fazer. Aí eu vim, fiz, não foi muito bom, mas consegui falar para todo mundo. Né? Então, o importante é a gente conseguir superar essas crenças. Né? Quando a gente é pequeno, o que a gente ouve geralmente? Não, menino, você é burro. Não, menina, não papai. Mas nunca é explicado o porquê. Nunca é falado: é por esse motivo. Só vem uma crítica direta e a gente acaba o quê? Aceitando tudo isso aí. Aí acaba fazendo um trauma para o resto da vida. Né? O que mais que a gente ouve quando a gente é criança?
Quem aqui lembra de alguma coisa que ouviu que ainda impacta na vida hoje? Eu vou dar um exemplo. Não é que me impacta, mas eu vira e mexe eu me pego fazendo uma coisa que eu falo, caramba, isso não faz o menor sentido. Deixar o chinelo virado, desejar a morte da mãe. E o que é isso? Uma crença, nada a ver, né? Isso. É apenas uma Uma crença, exato. Que até mesmo existem as crenças religiosas, as crenças políticas, as crenças, existem diversas crenças, né? Principalmente assim, dessas crenças políticas e religiosas, elas tendem a restringir para manter as pessoas sempre no controle, né? Isso daí é pecado. Até certo ponto é válido. Mas uma das coisas que a gente precisa ter na vida, muito, discernimento, analisar. Peraí, essa ação, se eu fizer, é aquilo que estão falando mesmo? Eu preciso realmente acreditar naquilo? Acreditar, né? Creio. Mas é verdade? Para você? Para você. Né? Porque a gente faz muito pelos outros. A gente faz muito esperando a aprovação. Então a gente tem que fazer o quê? Analisar, ter discernimento das ações que eu fizer, das escolhas que eu fizer. Está dentro de um parâmetro assim considerável ou não? Né? Então a gente precisa ter muito discernimento. E não, como eu falo sempre aqui, não acreditar. Não acreditem nem mesmo no que eu estou falando aqui. Vão lá, apliquem, verifiquem. Funcionou. Isso daí então, vou seguir. Porque todos os palestrantes que vêm aqui, nenhum está falando uma verdade absoluta. Porque não existem verdades absolutas. Existem caminhos. E cada pessoa vai construir o seu caminho. Cada pessoa vai seguir por um lado. Vai ter afinidade com uma coisa ou com outra. Tá? Então, apliquem na vida. Sejam curiosos. Eu estou aprendendo muito com o neném que eu tenho agora. Essa curiosidade da vida. Vai lá, experimenta. Vai cair. Cai. Levantou. Chorou. Levantou. É isso daí, a vida segue. Mas a gente às vezes se bloqueia muito exatamente por essas crenças. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E é isso que a gente leva para o resto da vida. Esse não pode. Aí a gente acaba fazendo o quê? Não dando continuidade a diversas coisas. Outra crença que eu me livrei também, que estava falando do trabalho, é porque você precisa ser bem-sucedido, ter posses, ter isso, ter aquilo, ser isso, ser aquilo. Aí chegou um momento que eu falei, não é sobre isso. Hoje eu estou na busca de uma única coisa, que é ser. Ser. Ser para mim, não para os outros. Não para o que estão esperando que eu seja. Essa essência interna que ela vai ditar o que eu vou ser, o que eu sou, para onde eu vou, o que eu estou aprendendo dessa escola que a gente está aqui, escola da vida. É sobre isso. Né? E só para trazer uma historinha sobre crenças, né? Porque cada um tem uma visão sobre determinado assunto. Alguém aqui já comeu mangá? Mangaba. Não? É uma fruta do cerrado. Eu vou falar para vocês, mais ou menos como que é. Ela é doce, meio cítrica, levemente azeda. Todo mundo teve uma percepção aqui de mais ou menos como que seja, não é? Cada um tem, mas ninguém sabe exatamente o gosto de como que é a mangaba. E é exatamente isso que a gente acredita nas crenças.
Alguém está falando uma coisa, escrevendo uma coisa, mas você sabe o que é? Realmente? Não provou, não foi lá e fez, não foi lá e passou por uma experiência, mas você realmente acredita em alguma coisa. O que acontece quando a gente faz isso? A gente se limita, a gente trava as nossas possibilidades. Às vezes a gente deixa até de deixar de lado um dom para poder seguir um caminho que te deixa infeliz. Principalmente no âmbito profissional. Né? Muitas vezes assim, eu estava fazendo uma coisa que não me estava trazendo mais satisfação pessoal. A minha vida como pessoa estava indo de ladeira abaixo. E o que adianta isso na vida? Para ser bem sucedido, para ter posses. Não adianta nada. Então, é isso que a gente tem que pegar e ver quais são as outras crenças que a gente realmente acredita na vida. É muito importante ter esse discernimento. O que mais que a gente ouve que nos limitam? Desculpa. Que nos limitam na vida? Dinheiro é sujo. Né? E acaba fazendo o quê? A gente acaba meio que tendo no subconsciente, não consciente mesmo, falando, uma certa repulsa. Rico não vai para o céu. Rico não vai para o céu. Né? Então são diversas crenças que nos limitam e a gente vai acreditando. Por isso que eu trouxe para vocês o que? A palavra é discernimento. Tem que se matar de trabalhar para ter alguma coisa na vida. Isso, você tem que trabalhar até morrer. Você morre antes de terminar o seu trabalho. Minha mãe falou que eu estendo a minha roupa no varal, ela faz eu tirar tudo que ela fala que se colocar de cabeça para baixo, atrasa a vida. Ela faz eu virar todas as cabeças. Aí você percebe como que essas crenças vão limitando a gente? Uma que eu acho pesada assim, quer dizer, aquela quem nada tem não é ninguém. É uma crença. É uma crença, né? Sim? E qual foi a origem dessa crença, né? Tem às vezes muitas histórias por trás. Não tinha aquela crença do não pode comer manga com leite, né? Qual é a história por trás disso? Na época dos escravos. Na época dos escravos, porque tinha manga a rodo e o leite era escasso, era caro. Então, para não ter o consumo do leite, existiam essas crenças. E muitas delas persistem até hoje. Muitas. A da manga, inclusive. A gente falou, não pode comer, mata. E persiste, mas aí acaba às vezes o quê? Trazendo outras consequências para as nossas vidas, né? Não pode comer e tomar banho. Comer e tomar banho, né? Mas percebam também que tem aquelas que, por exemplo, que alguém chega e fala, você não é bom o suficiente para fazer tal coisa. Você não pertence a isso. Você não pode fazer isso, né? Porque você não está no meio. Já ouvi bastante isso daí. Né? E a gente precisa acreditar nisso? Não, eu acho que não. Uma vez eu vi um rapaz falando pro outro assim, né? Você é desprovido da inteligência. E bateu forte isso aí. Eu falei, que isso? Como assim? Né? E acaba batendo, e acaba afetando. Eu me doei pela pessoa, né? Falei, poxa, não é assim, não funciona dessa forma. Né? Você é desprovido da inteligência? Não pode. E quem é que pode julgar o outro que a outra pessoa é desprovida de alguma coisa? Não tem como. Não tem como. Qual é o parâmetro da outra pessoa? Você está comparando a pessoa com Einstein? Qual o parâmetro? Pois é. Então por isso que a gente tem que ter discernimento.
é analisar, verificar. Aquilo que a pessoa, principalmente que vem de fora, é uma visão de outra pessoa, é uma visão de outro universo, é uma visão que não é sua. Você sabe o que se passa dentro. Você sabe como o seu sistema funciona. Os outros que estão de fora, não. É só suposição. Eu estou supondo que tal pessoa ali está triste. É apenas uma suposição. E outra coisa, a pessoa está triste. Uma pessoa está triste e essa tristeza vai ser totalmente diferente da tristeza da outra pessoa. Não dá para generalizar. Não dá para falar que, então a tristeza... Não tem como. É igual no gado. Eu falei para vocês, mas ninguém sabe qual é o gosto. Só quem está passando que vai saber o gosto das coisas. O que é, como é o sofrimento. E para isso, para chegar onde? Para a gente não julgar o que os outros estão passando. Porque a gente não sabe o que se passa no universo interno de cada pessoa. Cada mundo é um mundo. Cada pessoa vai ter a sua visão diferente uma da outra. E acaba levando o quê? A tolerância, o respeito. Para a gente poder verificar a diferença de uma pessoa para outra. E entender, aceitar. Não é tipo a outra crença falando, para de frescura. Quem aqui já não ouviu, para de frescura. Mas quem é que estava sabendo o quanto que a outra pessoa estava de sofrimento naquele momento? Não tem como saber, só a pessoa. Né? Então, por isso que eu trouxe também esse tema. E se eu começo a trazer, abrir as crenças, começa a atingir todas essas outras áreas, né? De como que nós nos vemos, como que nós nos percebemos. Isso é o mais importante de tudo. Autoconhecimento. Pelo que eu estou passando nesse momento? E o principal de tudo, buscar as raízes. Não adianta ser igual um remédio e lá, estou com dor de cabeça, vou tomar lá um analgésico para passar. Mas aí vai voltar, se você não observar a raiz daquilo ali. Isso é igual para as dores internas. As dores do que só nós sabemos o que estamos passando. E para isso também precisa ter o quê? A honestidade, a coragem de poder olhar para tudo isso que está dentro e falar assim, estou passando por isso. E está tudo bem. Não tem aqui ninguém super-homem para poder passar tudo ileso das coisas. A gente está todo mundo na mesma escola. Todos, sem exceção. Está todo mundo aqui para aprender. E o mais importante de tudo, quando a gente está numa sala, pelo menos assim, eu tentava ajudar as outras pessoas a aprender a matéria para todo mundo passar, porque eu gostava da turma. Eu gostava daquela sala. E eu acho que a gente poderia fazer isso na nossa sociedade. Todo mundo olhar a sua sala de aula, né? Que eu digo, no âmbito familiar, dos amigos. Vamos todo mundo passar de ano. Vamos todo mundo se ajudar. A gente está numa era de comunhão, uma era de ajudamento. Uma era de que precisa ter mais empatia, precisa ter mais essa cooperação para todo mundo poder passar por tudo isso que estamos passando nessa aula, nesse momento, no nosso planeta Terra.
certo? Voltando à fala das crenças limitantes, eu gostaria de deixar aberto aqui para quem quiser comentar algo, para a gente poder dissertar um pouquinho, conversar sobre, porque a gente começa a entender mais quando tem exemplos, metáforas. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre uma crença limitante que hoje está barrando a sua vida? Tem alguém que gostaria? Eu acho que é muito comum, acho que não especificamente comigo, mas acho que no nosso dia a dia é muito comum. A gente, todo tempo, a gente está envolto ali em crenças limitantes, assim, no nosso dia a dia mesmo. E por coincidência, eu assisti uma aula recente sobre crenças. A gente sabe o que são crenças, mas parece que precisa às vezes de alguém para lembrar pra gente o que são crenças, né? Então, eu vou dar um exemplo, né, assim, que eu vi o palestrante falando. Sobre, por exemplo, se você quer ser uma pessoa empreendedora, não ande com quem CLT. Normalmente, porque quem CLT acha que aquilo é uma verdade absoluta. E vai falar para você, não larga seu trabalho registrado na carteira para ir empreender, porque é loucura, né? Tá muito difícil. Então, eu conheço alguém que tentou esse negócio que você vai fazer aí, não deu certo, né? E às vezes a gente acaba realmente deixando de fazer por medo, por não experimentar, por não se permitir passar por aquela situação, né? E por acreditar numa visão que não é nossa, né? Exatamente. Porque como eu posso ter uma visão de algo se eu não experimentei, né? Se eu não passei? E aí o medo bloqueia, né? Porque, caramba, se aquela pessoa fez e não deu certo, e por que eu vou fazer? Né? Enfim. E tem até uma passagem na Bíblia, eu não vou saber porque eu não sou muito, como é que falar? Conhecedora da palavra da Bíblia mesmo. Mas tem alguma passagem que fala sobre alguém que foi tentar fazer o caminho de uma outra pessoa que teve sucesso e não teve o mesmo sucesso que aquela pessoa, né? Então acho que é isso, a gente tem que buscar as nossas próprias experiências, né? E aí eu vi ele falando também sobre a gente, não sei se, eu fiquei pensativa sobre isso, ainda não sei se para mim se tornou uma verdade, mas ele fala o que seria uma crença e o que é uma verdade, né? Se você consegue comprovar, o sol esquenta, isso é uma verdade, então ok. Se você pensar em algo que é subjetivo, que você não consegue comprovar, então talvez não seja uma verdade, seja uma crença. Então, né, é um parâmetro ali para pensar, isso aqui não é. É uma verdade para mim, como você também falou, uma forma de analisar, né? É uma verdade para mim ou é uma verdade que faz sentido para mim o que a pessoa está falando? Talvez não, né? Então dessa aula para cá, tem uns 2 dias que eu assisti uma aula, eu já tinha conhecimento um pouco sobre esse tema, mas eu comecei a me observar mais sobre. E aí quando eu vi a aula, a Luísa mandou hoje, falei, eu vou lá para aprender mais um pouquinho. E é importante para isso se relembrar. Sim. Relembrar daquilo que trava a gente, não é? Aquilo que a gente pega e acredita como verdade absoluta. Que nem do sol, como você falou. Também depende. Você vai lá no sol lá do Polo Norte, naqueles meses que o sol só levanta um tantinho assim. Ele não vai estar quente. Você vai estar lá congelando. Então depende de onde você está no momento. E só quem está lá que vai falar. E por que a gente vai acreditar piamente no que o outro está falando? Inclusive, né, levantando aqui um pouco de polêmica, né, nos livros, nos pensadores. Porque o que eles estão passando é o quê? Apenas uma visão deles. A gente não vai pegar um livro, vai ler e vai falar, nossa, isso daqui é verdade. Não existe. Tem que pegar, peraí, vou testar. Vamos ver se funciona. Aí sim.
Eu falo isso porque desde pequeno tem um problema. Eu sempre tive problema de decorar. Muito. Aí na escola sempre eu digo, menino burro, você não decora as coisas? Como você não sabe lá os verbos, isso, aquilo? Sempre tive problema. Porque a minha mente funciona no modo de entendimento. Eu preciso entender para que cada coisa funcione. Aí sim, aí eu entro na minha mente. Então por isso que assim, eu não trago textos, eu não trago palavras, eu não trago passagens porque não consigo decorar. Mas eu trago o quê? O entendimento daquilo que eu observei. Está errado? Não, está apenas diferente. E está tudo bem. Eu fico maravilhado quando eu chego a pessoas e falo várias passagens, vários textos, e falo, nossa. Mas eu não consigo. E está tudo bem, Camille? Está tudo bem. Percebe como que funciona? Se a gente acreditar numa outra fala, fica bloqueado na nossa vida. Né? Então, acho que procurar, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela participação. E espero que tenha sido esclarecedor. Espero que tenha, assim, é muito rápido, mas que tenha um pouquinho, assim, de abertura de visão. Experimentem. Vai lá, mete a cara. O máximo que vai acontecer, vai cair, vai chorar, você levanta ali e continua. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo posso. Quebra qualquer crença. Aí já não entra em crença. Aí é o... Aí vira fé. Tá bom? Muito obrigado a todos.